Olá, hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial que está lá do outro lado das Américas, lá no México, nosso amigo aqui da nossa região. Veio conversar com a gente sobre calçado, inovação, mas sobretudo sobre o setor curtumeiro. Meu convidado de hoje é enérgico, aventureiro, natural de Estância Velha, filho do seu Milton e da dona Noeli, engenheiro químico, marido da Ana Cláudia, tem pós-graduação em projeto de tratamento de resíduos pela PUC, mestrado em Engenharia de Produção pela URGS, doutorado em Qualidade Ambiental pela Fevale, pós-doutorado em Ecodesign pela UniFPR. Foi gerente local da planta química da Stal SA em Portão e atual gerente de operações da planta da Stal do México, em Toluca. Hoje teremos uma conversa de peso com Fabiano André Train. Fabiano, bem-vindo para essa conversa de peso. Tá bom, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos, obrigado pelo convite aí. Uma honra poder conversar um pouquinho contigo, poder contar um pouco da tua história e falar muito desse segmento, né? Que a gente já conversou algumas oportunidades sobre a relevância dele para a nossa região e, sobretudo, de como vocês, a Stal, essa gigante internacional, conduz essa situação em dias em que a gente fala e vai introduzindo vários conceitos importantes cada vez mais na nossa vida. O reuso, né? A gente não ter desperdício, né? A gente ter um correto utilização e descarte e reutilização de cada componente que a gente fala dentro dessa cadeia do setor coreiro, calçadista, onde vocês estão aí no comecinho, né? Na pontinha, no início dessa cadeia, né, Fabiano? Exato, sim. Fala um pouquinho de ti, como é que foi a tua caminhada dentro desse segmento? Bom, natural de Estância Velha, né? Então a família tinha um costume, a minha infância era dividida entre acampar com os escoteiros e jogar bola, praticar algum esporte e brincar no curtume, né? Brincar, acompanhava o pai ali no meio dos fulões e processo, nas férias ia brincar, lá tinha uma fábrica de luvas, a parte de fulão de amostra e tal. E aí isso me incutiu esse desejo da área industrial. E aí, quando eu estava terminando o ensino médio, né, um ensino fundamental, na verdade, na fundação, não queria seguir um ensino médio normal. Então, a opção, isso em 88, 87, o que tinha as melhores opções era a escola curtimento ou o liberato. Entendi que o liberato abrangia, não era tão específico como o couro, talvez a história e o conhecimento do couro eu já tinha, o background de casa, né? Então, cara, vou pro liberato que vai me abrir um campo maior, pode me abrir petroquímica, pode abrir aí toda sorte de outros tipos de indústria química. E aí fui, aí no liberato despertou cada vez mais pela formação técnica, né? Já no terceiro ano já tenho o pré-estágio e fiz o pré-estágio na Liner, gelatinas em Estância Velha, né, que também era do segmento, então pegava o resíduo da raspa, né? E me lembrava daqueles caminhões Fenemê passando por Estância, ali pingando, e não aguentava o cheiro de troço. E, cara, e era uma loucura. E ali me despertou o gosto pela engenharia, quer dizer, a engenharia química, ela tem aí a sua base em operações unitárias, 32 operações unitárias. Qualquer processo do mundo, ele é dividido em algumas das 32 operações. E das 32 operações, a Liner tinha aí 28, 29 operações. O que na época se imaginava tinha. Né? Tinha tratamento de água que entrava, tratamento da água que saía, tratamento de resíduos, tratamento biodigestor, isso em 88, imagina, com bactéria, com aproveitamento de gás natural. No momento em que a gente ainda tinha a peixe de Estância Velha com aquele cheiro da cidade, né? Sim, por conta, sim. E a empresa já tinha essa consciência. Já tinha essa consciência, era também uma multinacional, ainda existe, né, uma planta em Londrina, em Maringá, outra na Argentina, né, e ali despertou, e aí depois do técnico em química, bom, aí fui para engenharia química na URGS,
E aí também, dois, 3 anos aí imerso já nos laboratórios, pelo fato de ter feito técnico, já me abriu vaga para ser estagiário e bolsista de pesquisa. Não. Então me brilhou um pouco o gosto pela pesquisa, pelo continuar, mas não era, sabe quando não é aquele negócio? Como toda universidade pública, tem muita pesquisa, claro, a linha de pesquisa do professor, é o desejo, pouca aplicação prática. E aí, no terceiro ano, surgiu, quarto ano de engenharia, surgiu o estágio na Dana, em Gravataí. Então, a área metal mecânica. Aí, realmente, eu saí um pouco do mercado calçadista. E aí, sim, eu tive um contato muito interessante, que foi a questão da qualidade, né? A qualidade uma planta química já é num nível elevado, uma planta química ou uma planta de automotiva é um outro nível, né? Então, aí sim, todo grande bagagem de conhecimento da área da qualidade e aí me despertou a engenharia de produção. Aí, no final da engenharia química, qual é que era a onda? 98, a onda era, já se falava em qualidade há 15 anos aí, né? E a onda era ambiental, estava surgindo. Bom, aí surgiu o curso da PUC, tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, fiz pós-graduação aí. E na Dana surgiu o interesse pela engenharia de produção. Era muito forte isso, o automotivo tem muito isso, desenvolveu muito isso, né? Pega ali toda a cadeia para trás, até Gerdau, todo mundo do automotivo, né? Seguiu o Falcone, enfim. E aí eu fiz o mestrado em engenharia. Eu não queria até então o mestrado, ele era aquela coisa isolada, né? O mestre era aquele cara que se isolava, não podia trabalhar, e ficava 3, 4 anos em pesquisa. Aí, em 98, surge o mestrado profissional, que então faz o link, pessoas que poderiam estar trabalhando e estudando, né? E o MEC aprovou o primeiro mestrado profissional no Brasil, que foi engenharia de produção. E aí o Estado, a URGS, criou isso e convidou as 6 maiores empresas do Estado, entre elas a Dana, e cada empresa enviou 6 pessoas. E aí eu fui selecionado e ingressei aí. Passado um tempo, 2, 3, 4, 5 anos aí na indústria automotiva, veio o convite para voltar. Então, aí sim, voltei para o curtume da família, daí eu fui para a Plínio Fleck, na biqueira de aço, né? Fui gerente de produção 8 anos aí, de novo, então, no calçado, nas duas frentes, né? Tanto o calçado de segurança, que é um mercado, e o calçado de moda, que é muito mais dinâmico, que era alma de aço, tubo para salto, enfim. E aí? Bom, daí eu fui para o outro cara já tinha ido pelo couro, já tinha ido pelas resinas, fiz um estágio em tempo na Killing, já tinha trabalhado na biqueira e na alma de aço. Bom, aí eu fui para o laminado sintético. Iniciei na Caime como gerente de operações, né? E aí sim, o que não se pode dizer no Brasil, não existe, a lei não permite dizer couro sintético, né? É o substituto do couro natural, né? Mas, enfim, é o laminado sintético à base de poliuretano ou PVC. E aí houve de novo, uma conexão com a própria China, já tinha uma relação com o aço da biqueira, a gente desenvolveu o fornecedor chinês, e toda a parte de resinas e tal. E aí, claro, desde o curtume, é sempre o contato com a indústria química, né? Produto químico para o couro, a referência na época era a Stahl, e no laminado sintético não era. Então, a Stahl também, em paralelo, vendo que deveria desenvolver produtos para outros substratos, né? Começou na década de 90 com produtos para o couro alternativo, para o couro artificial, né? E dali eu fui para a do vinil, e aí na do vinil não era poliuretano, era PVC esportivo. O laminado sintético e o calçado esportivo é a Fórmula 1, né? Quer dizer, se tu tem alguma dúvida no laminado para a indústria de moda, que pode ser um defeito, pode ser um efeito, né? No esportivo, não, né? Aí nós estamos falando de um sapato, uma solicitação de 150 mil flexões. Então, o top dos top, a maior tecnologia do calçado é o esportivo. E depois fui para a Rubras como gerente local e de toda a unidade, de novo, né? Todo o contato com... E aí veio o convite, né? Em 2016, 17, veio o convite, a multinacional ela tem seus passo a passo, né? Então, teve uma triagem aí. O diretor estava se mudando do Brasil, retornando para o México, precisava de um gerente local aí para integrar as áreas e tornar algumas decisões mais rápidas, né? Pela ausência do próprio diretor aí que estava locado no México. E aí eu ingresso, então, no que faltava da cadeia calçadista, que era o produto químico, né? E na Stahl, sim. Então, a gente tem
A Stahl nasceu com um acabamento de couro, né? É uma empresa hoje holandesa, a origem dela é americana, há 88 anos. E se mudou para o cluster, né? Assim como tinha Novo Hamburgo, Franca, tem Novo Hamburgo e Franca no Brasil, no México é León, e na Holanda fica uns 100 quilômetros de Amsterdã, que se chama Valvik. Aí sim era o cluster do couro, né? Da indústria do couro. E a Stahl sempre foi especializada da parte de acabamento do couro, né? E aí faltava a parte do meio do couro, que a especializada era a Clariant, né? Mas a parte do couro da Clariant foi uma parte pequena do processo e não interessava mais. Então, em 2014, a Stahl comprou a parte do meio do processo, que é o recurtimento, né? Que é a parte de óleo de engraxe, todos os materiais de preparo depois do curtimento, né? E aí comprou a parte do couro da Clariant aí. Tá? Em 2017, justamente na semana que eu estava em entrevista na Europa, foi homologada a fusão com a BASF. Então, a BASF também tem uma infinidade, né? A planta da Alemanha gigantesca, Ludwigshafen, e o couro também era uma parte pequena, né? E aí, com aquela história da globalização, as grandes empresas focando nos negócios principais, a Stahl foi e comprou a parte da BASF. Então, hoje se diz que desde o boi em pé até o couro no sapato, ou no estofamento, ou no tapete, enfim, ou na roupa, ou no laminado sintético, a Stahl tem toda a cadeia de produtos aí, né? E tu hoje, passou aqui na nossa portão, responsável por tudo que estava envolvido, por toda a planta química, e mais recentemente esse convite para ir para o México. Sim. Participar de uma planta muito maior, né? Uma produção muito maior do que aqui na nossa região, como gerente de operações da Stahl México em Toluca. Vamos conversar sobre essa guinada e como é que está essa vida aí no México, na volta do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com Fabiano Train. Tá bom. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o gerente de operações da planta Stahl, no México, Fabiano Train. Nossa, que distância velha, que recentemente conheci ele gerenciando a planta química da Stahl aqui em Portão, né, Fabiano? Sim. Como é que foi esse convite, hein? Aqui tu já estava grandão, era uma planta bacana, com todas as qualidades que a Stahl, como essa líder mundial, tinha. Tu me falou que era, por exemplo, o segundo maior ponto no Rio Grande do Sul com área coberta por painéis solares, né? Perdendo só para um shopping lá de Canoas. É uma empresa que investe não só em tecnologia de ponta, mas que tem uma responsabilidade social, socioambiental gigante em tudo que faz, em cada detalhe do seu processo. Deve ser uma honra estar à frente de uma empresa dessas aqui. E agora, mesmo que tu seja o número 2 na hierarquia aí no México, é isso? No México sim, 2, 3. Hoje o número 2, mas tu estás num espaço ainda maior, numa planta que tem essa referência internacional também, como é, né? Numa região que hoje a gente tem vários amigos nossos aqui da região que estão trabalhando no México, né? Exatamente na área curtumeira, né? Sim. Porque é muito desenvolvido, empresas de software, empresas
que fazem, que tratam o couro, empresas costureiras de maneira geral. Como é que está esse momento aí? Como é que foi esse convite para ti, hein? Bom, na verdade, a tarefa, como te comentei, gerente local da planta de Portão, ela tinha várias atividades, né? E a principal delas era a integração, né? É uma planta super estável, ela tem já 30 anos, com os processos muito bem desenvolvidos. A gente produz aí em todas as plantas do mundo, são 11 plantas no mundo, produtos para o couro, onde nasceu, produtos para o laminato sintético, que foi o passo 2, e o passo 3, ó, últimos 10 anos, produtos para laminados poliméricos, por exemplo, a embalagem da Alma Chips, embalagens plásticas, né? Filmes plásticos, tecidos, enfim, recobrimentos assim. E a ideia era essa, era integrar, e a gente teve a gente tinha uma relação muito boa, tem uma relação muito boa com o próprio diretor, que é o diretor das Américas, e com alguns objetivos bem definidos. Mesmo estando longe, ele tinha uma proximidade muito grande semanalmente, a gente fazia um checklist, e era integração. A Stahl tem uma matriz, né? Cada gerente sempre tem, a gente tem 2 pais, né? Eu respondia em Portão localmente para o diretor do México, mas por ser operações, eu tinha um diretor de operações na Holanda. Como o RH, né? Localmente o RH respondia para mim, mas na Holanda tem um RH global, então sempre tem uma matriz. E a planta do México, ela necessitava, também uma planta de 32 anos, mesma época, mesmo tempo. E aqui, como eu te comentei, o foco é mais agressivo. No Brasil, 90% do mercado é para o couro do calçado, o laminato sintético do calçado, é para estofamento, é para uma parcela menor do automotivo. Aqui não. Aqui, como tu sabe, o México, o sonho americano, ele é construído no México, né? Vai para os Estados Unidos, tira o mexicano dos Estados Unidos para o país, né? A maior planta de produção de calças jeans da Lee e da Levi's é aqui no México, né? Aqui em Toluca, então o México tem áreas, assim como no Brasil, né? Todo mundo que nós conhecemos, brasileiros que estão no México, estão em León, né? León é o cluster, né? León é a Novo Hamburgo, né? Muito forte do calçado. Então tem toda a cadeia, tem o produto que todas as produtoras, as concorrentes da Stahl estão em León, os curtumes principais estão em León, toda a parte de calçado. Desculpa a minha ignorância aqui, a distância tu tá de León? León dá uns 300 quilômetros, dá tipo Novo Hamburgo, Criciúma. Então não é tão próximo assim. Não. É outro núcleo. Tanto que a logística toda de entrega da Stahl é em León, né? Então, assim, os produtos que a gente importa da Europa e distribui, chegam e são armazenados em León. O que eu produzo aqui, grande parte em Toluca. Toluca é tipo Novo Hamburgo, Porto Alegre. A gente está a 40 quilômetros da Cidade do México. Né? O que eu produzo eu mando para Toluca, para León, e de León distribui. Então, o centro de distribuição é em Toluca, e o nosso laboratório, por exemplo, em Portão, o laboratório técnico é em Portão. Por quê? Porque o cluster está aí, né? O cara, um cliente do Curtume quer fazer algum teste, se chama Centro de Excelência, né? Está aí, está junto ao cliente. E aqui não, aqui o cliente está em León. Então, a gente tem uma sucursal, um laboratório, nos mesmos padrões da Europa. Por exemplo, um cliente X quer fazer um desenvolvimento de um couro hidrofugado para sapato de segurança para polícia montada do Canadá. Os caras vão fazer vão desde o início do couro até o fim, todo o processo em León. Então, a gente está a 300 quilômetros, manda para lá, e Toluca é o centro nervoso da indústria química, né? A maior planta da Nestlé do mundo está aqui. A maior planta da Pfizer está aqui. A maior planta de cerveja, que faz Heineken, faz Tecate, faz Sol, todas estão aqui. Coca-Cola, a maior planta está aqui. Então, tem muito uruguaio, né? A Nestlé, pela questão alimentícia, muito uruguaio, muito argentino. E brasileiro tem menos em Toluca, porque é uma especialidade da indústria química, né? Então, o cluster, a gente tem uma ideia, o complexo de Toluca deve ter aí 1 milhão de habitantes, deve ter umas 600 a 700 empresas químicas aqui. Nossa. Do lado aqui está a Chrysler, atrás está o laboratório, a fábrica de motores da GM, a maior planta da Bosch do México está aqui. Então, é o cluster, é a área industrial, né? É uma Campinas, vamos dizer assim, uma Campinas, São Paulo, área industrial aqui. E aí o convite veio, a responsabilidade aqui era maior, por quê? Porque eu falei, a indústria química tem um nível de qualidade,
Indústria química automotiva tem um outro nível, e indústria química automotiva americana tem um outro tipo, né? Então, bom, eu tenho algumas peças no meu tabuleiro de xadrez, eu preciso colocar pessoas-chave nos lugares certos. A importância para o mercado, como já, depois de 2 anos, a planta de Portão já estava organizada, mas assim, melhor alinhada e com os processos mais dinâmicos, vamos dizer assim, as pessoas um pouco mais empowerment, é normal, pessoas, a média de install da planta de Portão são 18 anos, né? A média. Né? Tu pega, então, um operador que tem 2 anos, mas tem pessoas com 30 anos. O cara que montou a fábrica ainda está lá. É dinâmico e tal, é o gerente de operações da planta. Então, mas precisa aquela agitada, precisa aquela integrada, né? Precisa quebrar os muros, precisa aquela, vamos dizer assim, aquela confusão, aquele agito ali, né? E aqui precisava isso também. Então, assim, muito mais, né? Porque uma coisa é um cliente reclamar, ok, sempre tem o mesmo grau de importância, mas outra coisa é um cliente que produz 1.000 coros por semana, outro cara produz 20.000 coros por semana. Imagina. Então, assim, tu tem que estar... É um grau de importância maior, né? Todos têm o mesmo grau de importância, mas é uma empresa fazendo 1.000 litros de Coca-Cola por dia e a outra fazendo 50.000. Claro, não é 50 vezes mais, mas... Vamos lembrar que a nossa fabricante de Coca-Cola hoje aqui é mexicana, né? A FEMSA, né? Isso, exatamente. Tá aí, a matriz é daí, né? Exatamente. Então veio o convite, né? E aí eu me lembro que na entrevista foi interessante, o diretor de operações, o diretor local me conhecia, e o de operações me entrevistou no Brasil e disse, eu tenho que te apresentar para os meus outros 8 pares, os top 8, né? E vai ter uma semana em setembro de 2017 que os 8 vão estar juntos. Então, tu vai ter que contar, é bom tu não mentir, porque tu vai ter que contar a mesma história dos 8 caras, né? Ah, que maravilha. E depois os caras vão conversar, então, né? E aí, a primeira conversa, segunda-feira de manhã, às 8 da manhã, foi com o CEO, o número 1. E ele disse, o problema é que tu tá pulando, né? Você pega meu histórico, a Europa não tem esse, né? Os caras, a própria Stahl, as multinacionais não tem isso, né? Aí pega um cara que passou por 8 empresas, né? Então, mas essa é a dinâmica, né? E aí esse é o convite. E te prepara porque esse é o desafio. E aí eu ingressei alguns meses depois, né? Tem todo um trâmite aí, né? E veio o convite. O meu estilo de vida, Rodrigo, bom, a gente conversou um pouco aí, o próprio Christian Thomas que nos apresentou, eu olho para frente, cara, tu tem que olhar um pouquinho pelo espelho para ver o histórico e aprender aí, mas é para frente, cara. Então, assim, todos me perguntaram, de quanto tempo é teu contrato? Não tem tempo, né? Não tem tempo. A hora que os caras quiserem me mandar para outro lugar... Sem lei, sem nem documento, tá aí e não sabe até quando, mas tá trabalhando, tá feliz da vida. Cara, e a cultura... E aí veio a questão cultural e, claro, a gente... Então, como está esse confronto com a questão cultural, hein? Isso é legal porque... São duas culturas, né? A cultura corporativa, que de certa forma tu já estava alinhado daqui, mas tem toda a cultura local, né? De uma cidade gigante, né? Isso foi uma região gigante, né? Região metropolitana. Foi importante. Gigante. A adaptação de um Fabiano, de uma pessoa de uma outra Stahl aqui, ela é muito mais... Porque o que eu tinha que aprender sobre os conceitos básicos da empresa, os caminhos, né? Eu já tinha feito, vamos dizer, o estágio no Brasil. Então, era mais fácil do que trazer uma pessoa de fora e tentar de novo adaptar e aprender tudo do zero. E a cultura, bom, o mexicano, cara, é que nem o cara fala, o nordestino tem o estereótipo, né, e tal. Cara, tu chega nas plantas de calçado que estão no Nordeste, elas são as mais produtivas, né? Os caras não querem... Aqui é a mesma coisa, né? A sensação foi a mesma, né? Chegar na planta do Brasil, as pessoas queriam alguém que conectasse, que metesse fogueira, que fizesse o agito, que passasse o empowerment. Elas estavam aí tranquilas, né? Estão aí há anos, tem pessoas também há 30 anos aqui, mas precisava essa energia, né? De novo botar, sabe, renovar, e isso é legal, e para mim isso é legal, né? Se a gente pensar as minhas trocas, sempre tinha uma coisa nova. Eu não sabia nada sobre
é importação e exportação. Na CAIME eu era gerente de operações, toda a parte de importação e exportação respondia para mim. Entrei nisso ali. Tinha uma deficiência na área de segurança do trabalho. Depois, com o mestrado concluído, voltei, não tinha nada para fazer em instância de noite, fiz técnico de segurança no Liberato, né? Então, assim, consigo discutir, claro, não talvez tecnicamente como engenheiro de segurança, mas tem a ideia do que estamos falando, né? Ô, Fabiano, como é que vocês estão se virando nesses tempos de pandemia, hein? Porque a gente sabe que o México está no momento mais hard, né? E crescendo muito o número de casos, de mortes, né? Sim. Aqui o platô já está no platô há 3 semanas, já começa a baixar, tá? Uhum. E aqui o problema é fora, né? Nós tínhamos a permissão de continuar trabalhando, porque vinha um ano espetacular até o final de março, e aí o presidente decretou pandemia e todo mundo tinha que fechar as portas, que não eram indústrias essenciais, né? E grande parte do mercado era o automotivo. Então, o que passou? Nós tínhamos permissão para trabalhar, mas não tínhamos pedidos, né? Então, conseguimos normal. Planta opera normal, claro, com todas as medidas, todas. Começou com álcool gel, máscara. Tá dizendo que tu tá usando na tua sala sozinho, tu usa máscara o tempo todo. Só tirou para gravar com a gente aqui. Tu não entra na portaria se tu não coloca máscara. Medição de temperatura, tapete sanitizante e o controle total. Quem é do grupo de risco não pode entrar, já está 3 meses fora. Então, assim, a nossa preocupação agora não é na fábrica, é fora. Eu tenho das 100 pessoas, eu tenho 6 que chegam de ônibus, né? Então, o que a gente fez nas últimas 2 semanas? A gente fez uma capilaridade. A gente produziu um lote de álcool gel. A gente não tem a permissão da Anvisa daqui, que é Cofepris, para fazer produto farmacêutico nem alimentício. Mas eu posso produzir e entregar para o meu funcionário. E ele levou a garrafinha de álcool gel para a casa dele, porque ele não tem como comprar o álcool gel, não tinha na farmácia. Então a gente fez a capilaridade de espalhar a proteção para fora. Os 7, 8 pessoas que ingressam por transporte público estão vindo e voltando de táxi. Tá? Teve uma suspeita de casos aqui na planta, contagiados por fora. Como na Stal toda tinha 5 casos, dos 5, 3 eram daqui. A Holanda pediu todas as pessoas que passaram pela planta naquela semana, fizeram. Então a gente fez 50 provas completas do exame aí, né? Então, assim, há uma preocupação, existe 30% do time está em home office, né? O pessoal do escritório, serviço ao cliente e tal, seguindo as normas aí. E a preocupação é fora, né? Por quê? Porque o cara chega de bicicleta, porque o cara vai no mercado popular num sábado. Então, assim, NP95, máscara lá, o cara de finanças tem que ir no banco, ele tem que usar uma máscara, uma proteção especial. O visitante não pode entrar só em caso de emergência, que eu preciso de alguma manutenção, alguma coisa assim. Então, a gente está blindando a fábrica para isso. E tu e a Ana Cláudia de castigo. A Ana de castigo, né? Ela não pode dar nenhuma volteada, assim, conhecer essas praias feias que tem por aí. Não, né? Aproveitamos aí... Restaurante não tem chance também. O que nós podíamos fazer de cartão de crédito, cartão de loja, nós fizemos até março. Aí aproveitamos, já matamos de cara, né? Natal em Acapulco, depois foi para conhecer um pouco de Cancún e aí parou. Aí ela é professora de educação física, tu imagina, né? Imagina, tá afundando em casa, dentro de casa. Não pode sair, não pode nada. Tá. Agora ao menos já mudou da bandeira vermelha para laranja. É que a nossa vermelha é a tua preta, né? Então a gente estava 3 meses na preta aqui. Tá? Fechado, não tinha. Podia caminhar na rua, não passava. O trem passa atrás da minha sala aqui 3, 4 vezes por dia, levando material para os Estados Unidos, passava uma por semana. Né? Imagina. Mas voltou. A final de maio, o governo incluiu as indústrias automotivas nas indústrias essenciais e ressuscitou, né? Foi bem, junho foi bem, julho está melhor. E aqui é a indústria dos Estados Unidos, né? Estados Unidos voltou. Fabiano, nós tivemos excelentes debates aqui no nosso Estação Hamburgo, contigo, com o Christian, falando muito de produto, falando muito de inovação, falando muito de responsabilidade socioambiental e de tudo que a Stal faz. Não vai dar para a gente explorar isso hoje, nosso tempo exauriu, mas
fica desde já esse convite para que mesmo tu longe da gente, a gente possa continuar conversando e trocando ideias e, quem sabe, trazendo luz, essa luz que tu está emprestando aí, Stal mexicana, Stal mundial, né? Aí em Toluca. Tá Adorei bom? conversar contigo. Obrigado, Rodrigo. E que nem tu comentou, a Stal tem esse viés aí muito forte de inovação, né? E que a gente comentou na outra vez, o projeto e o projeto da energia solar foi ampliado para todas as unidades, e a que foi mais rápida, mais veloz e capaz foi a planta do Brasil, né? E aí, imagina a Europa com 6 plantas, pá, como é que o pessoal do Brasil conseguiu isso? E implantamos, a planta hoje é a segunda maior, ainda é a segunda maior instalação em telhado e em piso do Rio Grande do Sul, né? E 50% da energia vem do sol, né? E para esse ano a meta é instalar em outra planta. Aí eu te coloco a pergunta, então, onde é que tu acha que nós vamos instalar a segunda planta? Tá pronto. 24 de agosto o comitê se reúne na Europa e aí, antes do final do ano, eu vou te mandar o vídeo da planta do México. Que massa, que massa. Bom demais falar contigo. Obrigado Sucesso, abraço a ti, Ana Cláudia, que vocês tenham uma estada maravilhosa aí e que tu continue trazendo boas notícias para nós aqui, emprestando luz para nós aqui. Tá bom, beleza, Hoje, obrigado. Show de uma bola. conversa Obrigadão. de peso com o gerente de operações da planta Stal do México, lá em Toluca, Fabiano André Train. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.